Thomas Jefferson, um dos pais fundadores dos Estados Unidos, defendia que se tivesse que escolher entre um governo sem jornais e jornais sem governo, não hesitaria em escolher esta última. Ao escrever a Declaração de Independência norte-americana, se posicionou fundamentalmente a favor da liberdade como pilar fundamental da nação que nascia naquele momento, e influenciou de forma determinante os modelos e sistemas políticos como tal conhecemos. O mundo vive um período delicado no que tange a liberdade de informar. O advento das redes sociais e também das fake news tem mexido de forma profunda com o jornalismo e a política. Este é um binômio do qual não podemos nos afastar, uma vez que a política e a liberdade de expressão caminham lado a lado na construção e no fortalecimento de sistemas democráticos. Além disso, muitas nações têm optado por calar os seus cidadãos e cercear o trabalho da imprensa, restringir as redes sociais, além de encarcerar jornalistas por simplesmente executar o seu ofício, que representa a base fundamental da democracia. De acordo com as entidades internacionais de monitoramento da liberdade de expressão, enxergamos esta realidade em países como China, Rússia, Turquia, Venezuela, entre tantos outros. O tema está na pauta mundial e tornou-se impossível silenciar diante dos fatos. De acordo com o relatório do Comitê para a Proteção dos Jornalistas, sobretudo na China, em meio a um crescente ataque de regimes autoritários contra a mídia independente, muitos jornalistas são acusados de cometer crimes contra o Estado ou de espalhar o que é considerado pelo governo como notícias falsas. Entre os casos emblemáticos, o Comitê para a Proteção dos Jornalistas cita a chinesa Sofia Huang Xueqin, presa em outubro de 2019, depois de descrever em seu blog sua experiência nas manifestações pró-democracia em Hong Kong, e o iraniano Mohammad Mossaed, que enviou um tweet durante um corte de internet destinado a limitar a divulgação de notícias sobre uma manifestação contra os preços dos combustíveis. Na semana que se lembra do aniversário dos protestos por mais liberdade em Pequim, na Praça da Paz Celestial, os olhos se voltam mais uma vez para a China, país que mais prende jornalistas do mundo, mantendo 109 profissionais atrás das grades, segundo o balanço da organização Repórteres Sem Fronteiras, publicado em abril. É também o quarto pior no ranking de liberdade de imprensa. Em 27 de abril, a Organização de Direitos Humanos Human Rights Watch pediu às autoridades chinesas a liberação de 3 ativistas e 2 jornalistas que desapareceram após reportarem publicamente sobre o surto de Covid-19. Nas Américas, a situação também é preocupante. A Venezuela lidera o ranking na América Latina com mais jornalistas presos por causa de seu trabalho, segundo o Comitê para a Proteção dos Jornalistas. Na primeira quinzena de abril deste ano, registraram-se 28 agressões a jornalistas na Venezuela, majoritariamente pelas forças de segurança. O número sobe para 62 quando contabilizado desde janeiro. As agressões e a perseguição da imprensa representam pretensões do governo de impor a censura e criminalizar a opinião para instaurar o silêncio informativo, disse o secretário-geral do Colégio de Jornalistas, Edgar Cárdenas. Estamos entrando numa década decisiva para o jornalismo, ligada a crises concomitantes que afetam seu futuro, decretou o secretário-geral da Repórteres Sem Fronteiras, Christophe Deloire. A epidemia de coronavírus explicita os fatores negativos para o direito a informações confiáveis, segundo ela própria, um fator multiplicador. O que acontecerá com a liberdade, o pluralismo,
é diante da confiabilidade de informações até o ano 2030? A resposta a essa pergunta está sendo construída hoje, enquanto nós conversamos. A crise sanitária é uma oportunidade para governos autoritários implementarem a famosa doutrina do choque, tirar proveito da neutralização da vida política, do espanto e do público e do enfraquecimento da mobilização para impor medidas impossíveis de adotar em tempos normais. Para que essa década decisiva não seja desastrosa, as pessoas precisam se mobilizar para que os jornalistas possam exercer sua função como agentes de confiança da sociedade, o que pressupõe a garantia dos meios para fazê-lo. Na semana em que celebramos o Dia da Imprensa no Brasil, entendemos que o Interleges, como centro de pensamento e debates do Senado Federal brasileiro, o nosso think tank, precisa discutir este tema tão relevante em tempos recentes. Neste sentido, me propus a buscar pessoalmente um time de palestrantes que entendam a situação ao redor do mundo e possam nos fornecer uma ideia real dos desafios à liberdade de expressão no mundo em que vivemos. Em nosso primeiro painel, teremos a participação do advogado e ativista pela liberdade de imprensa em Hong Kong, Wilson Leung, e dos jornalistas John Dündar, da Turquia, e Shang Ping, da China. Ping é escritor e foi premiado com o Human Rights Press Awards de Hong Kong em 2014 e com o International Press Freedom Award do Canadá em 2016. Já o turco Dündar é colunista e documentarista exilado na Alemanha. Ele era editor-chefe quando foi preso há 5 anos por revelar que o serviço secreto da Turquia armava grupos islâmicos rebeldes na Síria. Logo depois, teremos outros 3 jornalistas para falar especificamente da liberdade de imprensa na América do Sul. O jornalista investigativo, radialista e escritor argentino Jorge Lanata e os venezuelanos Evaldo Schwarzenberg, fundador e editor do elogiado projeto de jornalismo investigativo Armando Info, e Luiz Meli Reis, cofundadora do jornal independente Efecto Cocuyo. Lanata é o fundador do jornal argentino A Página 12, que foi alvo de atentados à bomba antes da venda para o Clarim. Evaldo Schwarzenberg, por sua vez, é colunista da edição brasileira do diário espanhol El País. Ele é exilado na Colômbia por fazer oposição ao governo ditatorial de Nicolás Maduro. O webinar será mediado pelo jornalista Guilherme Waltenberg, editor de política do site de notícias Metrópolis. Guilherme é especialista em jornalismo digital e gestão de empresa e de comunicação pela ISE Business School, instituição vinculada à Universidade de Navarra, na Espanha. Foi também pesquisador convidado na Universidade de Colômbia, em Nova York, e trabalhou no Correio Brasiliense, Jornal da Tarde, Estadão, entre outros veículos brasileiros. A abertura de nosso webinar internacional será realizada pelo senador Lazier Martins, que possui mais de 5 décadas de dedicação ao jornalismo, correspondente internacional, âncora, repórter, editor, passou por todas as funções de uma redação, transitando tanto pelo rádio, TV e impresso. Ainda é a maior referência jornalística no Rio Grande do Sul. E nós agradecemos em especial ao apoio institucional do Instituto Mundial para as Relações Internacionais e também a fundamental parceria para este evento da Repórteres Sem Fronteiras e da Rede de Jornalismo Investigativo Global. Agradecemos a presença de todos neste webinar e, por meio desta iniciativa, temos certeza de que o Interleges cumpre seu papel para trazer debates relevantes para o Parlamento. Afinal, a liberdade é o principal pilar que sustenta a democracia. E para encerrar, mais uma vez, cito Thomas Jefferson. Nossa liberdade depende da liberdade de imprensa, e ela não pode ser limitada sem ser perdida. Desejo um excelente webinar a todos. Um grande abraço.